Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você se dedica não somente para a meditação das Escrituras, mas também para suas orações e jejum. Com qual propósito? Com a finalidade de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Lucas, no capítulo 15, do verso 4 ao 7, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99, vai após a perdida até achá-la, e achando, põe-a sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. De muitas riquezas que poderíamos extrair desse texto, existem dois ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles, o Senhor diz que aquela ovelha foi carregada pelo pastor sobre os seus ombros. A segunda informação é que as demais, as 99, ficaram no deserto. Um bom pastor que se preza, toda vez que ele tem o histórico de uma ovelha fujona, para ficar de lição, quando ele a recupera, a primeira coisa que ele faz é quebrar as suas patas da frente. Por essa razão, o pastor teve que carregar a ovelha sobre os seus ombros. Depois ele faria as suas ataduras e ela ficaria curada. Porém, ela ficaria com aquela informação em sua lembrança para não fugir mais. As 99 não foram colocadas em um lugar confortável. Elas foram deixadas no deserto, porque na verdade quem tinha se perdido estava na zona de conforto. Nisso nós temos também a segunda lição. Muitas das vezes você se encontra na zona de conforto, mas você já está perdido há muito tempo. Só que existe uma grande notícia hoje. O Senhor, no dia de hoje, te encontrou. As Escrituras também nos ensinam que fiéis são as feridas daquele que nos ama. E as Escrituras também nos declaram que Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo a ligará. Depois de 3 dias nos restituirá e estaremos próximo dele. É fato e é verdade que nós servimos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão. Mas o Deus que nos perdoa, Ele não nos poupa das consequências dos nossos erros, porque são os nossos erros, que é como a pata quebrada, que vai fazer com que nós nos tornemos a nossa melhor versão e estejamos cada vez mais parecidos com Ele e agradáveis a Ele. Infelizmente, a cada dia que passa, os valores eles estão sendo modificados, estão sendo mudados. Graças a Deus que o nosso Deus ele é imutável e os seus atributos são inegociáveis e os seus princípios também são imutáveis. Por essa razão, nós devemos nos alegrar, porque ainda continua repreendendo e exortando aquele que ama. Hoje em dia eles inventaram leis que tratam como violência doméstica a disciplina que um pai pode aplicar em um filho. Eu sou particular em dizer que eu sou de uma época, eu sou da era de 70, 80, no qual os nossos pais eles nos disciplinavam sim, não ao ponto de nós desfalecermos, mas ao ponto de nós entendermos entre o certo e o errado, porque a própria Escritura nos ensina que a loucura ela está contida dentro da criança e se faz necessário ela ser disciplinada sim. Eu me recordo que na minha infância eu apanhei, e bastante, e toda vez que meu pai ia me trazer uma disciplina,
ele primeiro falava: você está apanhando por causa dessa situação, e ele aplicava aquela correção. Porém, eu apanhei muitas vezes, mas nunca apanhei pelo mesmo motivo. Eu sempre apanhava por motivos distintos. E aqui estou com quase 48 anos, firme e forte na presença do Senhor, me tornei um homem de bem, um homem de caráter, e sou grato a cada uma das cintadas que eu recebi dos meus pais, porque foram elas que fizeram com que eu tivesse a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal. Nós habitamos um tabernáculo de carne, uma matéria que já tem a predisposição para fazer o que não presta, para fazer o que é errado. Se o Senhor nos deixasse levar uma vida de acordo com a nossa vontade, os nossos desejos, certamente nós estaríamos distante, cada vez mais distante da vontade e do querer dele. O Senhor, ele não tem prazer em nos castigar. O Senhor, ele não tem prazer em trazer sobre nós uma punição. Mas o Senhor, ele prefere nos trazer a punição do que nos perder. Porque assim como a ovelha, ela não tem entendimento e ela se lança fora em busca de um alimento diferente daquilo que lhe é servido, assim também é o ser humano. O ser humano sempre está em busca de aventuras e novidades. Então, se faz necessário, veja bem que aquela ovelha que se perdeu, ela não estava no deserto. Ficou no deserto aquelas 99 que não tinham a fama de fujona. E o Senhor, ele foi pelos vales e vilarejos até encontrar aquela ovelha fujona. Só que se fazia necessário o Senhor aplicar uma disciplina para que ela viesse ser marcada por aquela disciplina e não viesse mais fugir. Certamente ela não tem entendimento sobre os perigos que ela estaria ali, porque o lobo, seu predador, ele não ataca a ovelha quando ela está em bando. Ela ataca quando a ovelha está isolada. O adversário de nossas almas não age diferente. Ele primeiro te tira do meio do rebanho para depois te atacar. Ele é covarde, porque ele sabe que dentro do rebanho nós nos tornamos imbatíveis e ainda nós temos o pastor para combater a ele. E um recado muito importante para você que se afastou, tirou uma certa férias gospel da presença do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor, através desse vídeo, ele te encontrou, ele te achou e ele quer te levar juntamente com as demais que ele deixou no deserto. Mas antes disso, ele vai te carregar pelos ombros, porque infelizmente ele vai ter que te aplicar a disciplina, quebrando-te as patas, fazendo com que você fique com a sua mobilidade limitada, para que você não venha fugir novamente da presença dele, porque o Senhor é mau, porque o Senhor é cruel, de forma alguma, porque o Senhor sabe que o inferno é real, e ele sabe que o inferno é separação eterna entre você e o teu Deus, e ele não quer te perder por nada dessa vida. Então se prepare, que ele vai quebrar as suas patas, mas ele vai te curar, ele vai te recuperar, para que você se torne a sua melhor versão e se torne cada vez mais parecido com ele. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.